Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a visão que o profeta Ezequiel teve de Deus, da sua glória e de discos voadores. Visão esta que apavorou o profeta. Bem, esses aspectos estão registrados na Bíblia logo no início do livro de Ezequiel. No capítulo 1, ele diz que aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês. Essa datação da Bíblia é sempre complicada. 30º ano, provavelmente, de vida dele. E mais adiante, ele coloca outras datações e dá para a gente entender que era ainda relativamente no início do cativeiro, e no caso, provavelmente, quando ele tinha 30 anos de idade. Ele estava entre os exilados, junto ao rio Quebar, e os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, então aqui ele já faz referência, 5º ano do cativeiro. Então veio expressamente a palavra do Senhor a ele, o Ezequiel, que era sacerdote, na terra dos caldeus. Ele olhou e viu um vento tempestuoso que vinha do norte. Um vento forte, um furacão, uma tempestade que vinha do norte. E uma grande nuvem com fogo a revolver-se dentro dela e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Vento forte, nuvem, um fogo dentro da nuvem, resplendor em volta da nuvem e dentro da nuvem uma coisa como um metal brilhante. E do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, as suas pernas eram direitas, retas, a planta dos pés era como de um bezerro e luzia como o brilho do bronze polido. Eles tinham a semelhança de mãos, tinham asas que faziam voar, e a descrição continua. Eles andavam em conjunto, para onde um ia, os outros iam também, eram 4 seres viventes. Depois ele viu ao lado desses seres viventes uma roda ao lado de cada um deles. O aspecto dessa roda e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Bem, eu conheço uma pedra no Brasil, o berilo, que é amarela, de um brilho muito bonito. Eu não sei se é essa mesma pedra que ele se refere. De qualquer forma, é algo bonito, uma luz amarela muito brilhante. E eles tinham, todos os 4, a mesma aparência, aquelas rodas. O aspecto e a estrutura era como se estivesse uma roda dentro da outra, como se fossem pratos, para a gente ter uma ideia. Andando as rodas em 4 direções, não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas, aquela parte central curva, a cabeça daqueles pratos, daquelas rodas, as cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. A visão continua. O profeta ficou apavorado e caiu de bruços, caiu de rosto em terra,
apavorado com aquela visão. Depois, na continuação, Deus aparece para ele dizendo: olha, isso aí eu mostrei para você ver a minha glória. Você viu a semelhança do trono, aqueles 4 seres viventes capazes de agir, de fazer muita coisa. Ao lado deles havia rodas como que discos voadores e tudo aquilo em uma visão que estonteou o profeta. Ele ficou com muito medo. E era o propósito de Deus. Aquilo era uma visão. Aqueles objetos não tinham uma aparência real, eles não podiam ser tocados, era uma visão. Eles pertenciam ao mundo espiritual. No decorrer da história, muitas pessoas pegaram, por inspiração de Satanás, esse texto e construíram teorias de extraterrestres, de marcianos, de androides e pessoas que vivem em outros lugares, e como que trazendo isto a uma realidade. Aqui o Senhor faz questão de mostrar através do profeta que era uma visão espiritual, para o profeta ter uma ideia do poder de Deus. A glória de Deus foi revelada na Bíblia de muitas maneiras a muitos homens de Deus. Por exemplo, o Moisés, Davi, aquela glória que se revelou a Salomão, também no Apocalipse, ao apóstolo João, essa mesma glória de Deus, a semelhança de um trono, um ser assentado no trono, tudo muito brilhante, barulho, seres viventes, anjos em volta, um poder muito grande e sempre metendo medo. O temor a Deus é uma atitude muito importante. Para que o Ezequiel fosse um profeta fiel e levasse verdadeiramente a palavra de Deus, era necessário que ele estivesse imbuído de um temor muito grande de Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, é o princípio de todo ministério bem-sucedido. Qualquer pastor, líder, para dirigir um trabalho, tem que ter medo de Deus. Este temor a Deus precisa marcar tudo que nós fazemos. E há pessoas que são negligentes na obra de Deus, fazem relaxadamente, não têm compromisso com as reuniões, não chegam na hora e vão despreparados para as reuniões, não prestam atenção, ficam brincando com o celular, distraídos, fazendo outras coisas durante o culto. Isto é uma típica atitude de evangélicos que caracteriza falta de temor a Deus. E Deus quis apavorar o profeta de propósito, porque depois Deus falou com ele: meu servo, eu estou me revelando a você dessa forma poderosa para você saber que sou eu quem envio você a um povo que não quer ouvir a palavra. Este povo não ouvirá e, no entanto, você vai ter que falar. Você vai ter que falar, apesar de eles não quererem ouvir. Deus está dizendo a mesma coisa para nós. Pregue o evangelho por causa do Senhor. Não é se as pessoas querem ouvir, não é se as pessoas vão gostar de ouvir, não é se as pessoas vão aceitar ouvir. Pregue o evangelho por temor a Deus, em obediência ao Senhor, ainda que ninguém creia, ninguém aceite, ninguém queira receber a mensagem. É por temor a Deus que você faça isto. Meu irmão, quando você dirigir uma reunião de oração, uma reunião de célula, leve a sério aquilo. Não é porque a reunião de célula é com poucas pessoas, uma meia dúzia de pessoas, que pode ser feita relaxadamente, de qualquer maneira. Nós estamos fazendo isso para Deus. E este fator, o temor a Deus, precisa estar imbuído em tudo
o que fazemos. Não queira fazer a obra de Deus relaxadamente. E se você tem sido negligente na obra de Deus até agora, se arrependa. Peça perdão a Deus, proponha agir com mais seriedade e temor a Deus. Deus precisa que você seja fiel. Deus não quer nenhuma obra grande de sua parte, Ele quer fidelidade, ainda que ninguém queira aceitar. Mas seja fiel a Deus, por temor a Deus. Isso não dá a você o direito de julgar ninguém. Você vai com temor a Deus, mas com amor às pessoas, levando a preciosa semente. Não pense que você tem autoridade de julgar as pessoas. Essa autoridade o Senhor não nos deu. Tenha temor a Deus e vá com seriedade, mas vá com amor, porque a nós não foi dado nenhum direito de julgar quem quer que seja. Ainda que as pessoas zombem da nossa mensagem, ainda que as pessoas riam e desfaçam da nossa mensagem, mas entregue a mensagem com amor, como Deus quer, sempre mantendo temor a Deus e orando por isso, para você ser fiel. Se você for fiel, Deus vai usar a sua palavra para não voltar vazia. De alguma maneira, ela vai atingir corações sinceros que vão se quebrantar e se arrepender diante de Deus. Mas procure entender isto e também ajude os irmãos na igreja a não brincarem com as coisas de Deus, fazer reunião de qualquer jeito, fazer reunião de brincadeira, deixando o temor de Deus de lado. Lembre-se que Deus continua o mesmo Deus de Ezequiel e de João no Apocalipse. O poder dele continua grande. Tudo o que fizer, faça debaixo do temor a Deus e não brinque. Não tome o nome de Deus em vão e não brinque com as coisas do Senhor.